Olá, tudo bem? Aqui é Roseli Castro, sou psicopedagoga e quero continuar a conversar com você, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, aí um pouco mais sobre as hipóteses diagnósticas. É um assunto muito importante, vocês têm que entender muito essa parte para vocês fazerem uma boa avaliação psicopedagógica. E no novo dicionário Aurélio, tem o significado de suposição ou conjectura. A hipótese é uma proposição antecipadora à comprovação da realidade existencial, de predisposição acerca da constatação dos fatos. É isso que nós vamos fazer na nossa avaliação. Trata-se de formulações provisórias a respeito de fatos que se procura conhecer. A elaboração de hipóteses no trabalho diagnóstico existe um conhecimento prévio sobre o sintoma ou a causa. Então a criança chega lá para você no seu consultório com uma queixa, com um sintoma, com uma causa, e você, através das hipóteses, você vai procurar saber se ela vai se confirmar ou não. Então, as inter-relações, para que possa fornecer as diretrizes e também as orientações ao estudioso do assunto, ao psicopedagogo que vai estudar, né, o seu caso, né? Então, é um trabalho um trabalho muito sistemático, tá? Então, o psicopedagogo que inicia o trabalho, né, diagnóstico com o paciente, né, e geralmente ele vai iniciar pelo quê? Pela entrevista operativa centrada na aprendizagem, a EOCA, proposta por quem? Por Jorge Vista. Então, depois do contrato inicial, depois que você conversa, registra a queixa, aí você vai já para a sessão da EOCA, que eu vou explicar um pouco mais para frente em um outro vídeo. Okay. Nessa EOCA, deve-se o quê? Formular um sistema de hipóteses que possa subsidiar você, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né, na hora da entrevista com os pais e ao mesmo, né, na leitura de outros dados. Então, na hipótese de o psicopedagogo, né, iniciar o diagnóstico, ter a entrevista inicial com os pais, ele deve o quê? Delinear o campo focal. Qual que é a queixa? É uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de escrita, é ansiedade, a criança não para quieta, né? A criança ainda não aprendeu a ler, ainda não consegue escrever, não consegue interpretar texto, é um problema emocional. Então, tudo isso você vai já avaliar na entrevista com os pais. Então, depois, quando você já vai formulando alguns sistemas de hipótese. O nosso foco, né, de análise é sempre também levantar hipóteses através da história de vida dessa criança, desse paciente, né? E a gente vai levantar essa história de vida através da anamnese, através das provas projetivas, através do que seu paciente vai, como ele vai se comportar ali na EOCA. Então, tudo isso são subsídios para você começar a já trabalhar com os primeiros sistemas de hipóteses, que poderá ser confirmada ou não. Essas hipóteses determinarão o quê? Os instrumentos de avaliação a serem utilizados em etapas posteriores do diagnóstico. Por exemplo, se o seu aluno já sabe, se o seu paciente já sabe ler, então você já sabe que não vai precisar de focar tanto em testes, atividades pedagógicas relacionadas com a leitura. Lógico, é legal você sim dar uma atividade de leitura, mas não será o seu foco durante a avaliação. E se você percebe que o seu paciente está com problema de interpretação de texto, então você vai aplicar testes ou atividades para saber como que está esse nível de interpretação de texto. Está baixo, médio, né? Como que está? Então você já sabe que já são algumas hipóteses que você vai delimitando. Se ele tem concentração nas atividades, se ele não tem concentração, como que estão as suas funções executivas, através de alguns jogos que você vai trabalhar com esse paciente, você, né, vai atender ali seu paciente. Então, depois da EOCA, você já vai delimitar os primeiros sistemas de hipóteses, certo? E vai já escolher que instrumentos você vai utilizar na avaliação, nas próximas sessões, na avaliação desse paciente. Ou seja, né, depois de levantadas hipóteses sobre os possíveis causas dos sintomas, descartando aquelas que se mostrarem no decorrer do processo, que são menos prováveis, assim, né, o processo do diagnóstico passará o quê? Passará por várias etapas sucessivas.
e vai o quê? Se afunilando até chegar a um grupo de hipóteses, com probabilidades de serem mais fidedignas. Então, por isso você tem que anotar tudo, tá? Já anotar as dificuldades, quais são as dificuldades que essa criança está tendo. Já vai ajudar você a delimitar os primeiros sistemas de hipóteses, tá? Então, com o quê? Com o intuito de esclarecer esse processo, tá bom? Então, todo psicopedagogo tem um esquema, tá, a seguir. E vai depender do quê? Da abordagem que você, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, segue, tá bom? Como eu já falei sobre isso no outro vídeo, tá? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você pode começar com a entrevista inicial com os pais, já vai fazer interpretações e levantamento dos modelos de aprendizagem dessa criança, né? Inserido pelos pais. Depois da EOCA. Então, você vai procurar saber se essa criança é hipoassimilativa, hiperassimilativa, hipoacomodativa ou hiperacomodativa. Então, você vai levantamento das linhas de investigação, tá? E escolher os instrumentos, tá? Que testes, que atividades você vai usar, que jogos, tá bom? Então, você vai fazer o levantamento de dados sobre a história de vida do sujeito. Isso é muito importante, através da anamnese, tá? Vai interpretar, vai fazer o delineamento desse campo focal, tá bom? Fazendo as suas anotações também. Vai levantar os modelos de aprendizagem que eu já falei, tá? E depois você vai fazer o levantamento de hipóteses também, depois da anamnese, depois da EOCA, tá bom? E você vai, conforme vai fazendo a sessão, vai trabalhando a sessão com o seu paciente, você vai fazendo levantamento de hipóteses, tá bom? E sempre fazendo investigação, e sempre, através dessa investigação, que testes, que instrumentos você vai usar com esse paciente, né? Você vai usar o par educativo, né? Ele com a família, ele com os amigos da escola, ele nos 4 momentos do dia. Então, você vai olhar lá, vai verificar qual teste projetivo que você vai aplicar com esse paciente de acordo com a EOCA dele, com a anamnese que você realizou com a família, tá? Você depois vai escolher os instrumentos, pode ser um teste de trilhas, teste de cancelamento, boas atividades pedagógicas para saber como ele está na leitura, na escrita, teste de consciência fonológica, né? Você vai concluindo, né, as suas hipóteses conforme você vai aplicando esses testes, jogos e atividades pedagógicas. No final, né, você vai fazer o quê? Vai fazer levantamento de um parecer psicopedagógico e realizar a devolutiva do sujeito com os pais. Devolutiva para essa família, você vai fazer o enquadramento do tratamento para fazer um planejamento com a família das possíveis intervenções de acordo com o que você observou durante a avaliação, tá? E todo o parecer psicopedagógico deve estar o quê? Embasado nas hipóteses que foram confirmadas ou não durante a fase de tratamento que deverá obedecer a um planejamento bem flexível que permita o quê? Uma reestruturação do mesmo. E esse planejamento, tá? Esse tratamento deve incluir subsídios para a ação do professor em sala de aula, tá? E estes sofrerão o quê? Um acompanhamento periódico. Então, o psicopedagogo precisa de ir na escola, também conversar com os pais, né? E o enquadramento também do tratamento deverá o quê? Ser feito tanto com os pais. O psicopedagogo deverá enquadrar todos os aspectos do tratamento. De que forma será realizado a função do brincar, a função do jogo psicopedagógico, explicar, né? O trabalho com a família, o horário, os honorários, as faltas, as férias e outros aspectos que julgar necessário. Então, hoje eu expliquei um pouco mais sobre a importância da hipótese, sobre a importância do levantamento dessas hipóteses durante as sessões. Aí, desse levantamento, você vai procurar saber que testes você vai utilizar, que atividades pedagógicas que você vai utilizar com esse cliente, que jogos que você vai utilizar, e assim até chegar no informe psicopedagógico. Então, se inscreva no meu canal, fique por aqui, que eu estarei trazendo mais vídeos sobre a psicopedagogia para você. Vamos aprender juntos!